Uma boa noite a todos, é uma alegria estar com você que está nos ouvindo aqui, da turma da Santo Amaro, e nós vamos agora começar o estudo dos direitos humanos. Por que se fala em direitos humanos com tanta frequência na sociedade contemporânea em geral? Porque a expressão direitos humanos acabou se tornando uma afirmação histórica, que vem desde a antiguidade e que passa por uma série de pensadores da filosofia, da sociologia moderna, da economia e do próprio direito e das ciências políticas. E muito embora tenha ocorrido uma espécie de politização do que significam direitos humanos em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, já houve uma politização muito grande com aquela discussão, direitos humanos é só para bandido, ou direitos humanos deveria ser para todas as pessoas de bem, não para quem é bandido, esse tipo de coisa. A ideia dos direitos humanos é uma ideia que nem é uma ideia local, não é uma ideia, então, da cidade de São Paulo ou do Rio, onde há grandes índices de criminalidade em termos de Brasil, não é uma ideia do país Brasil, não é uma ideia dos países que integram a América Latina. Em alguns a gente sabe que há um índice de violência muito grande, mas, na verdade, nós estamos nos referindo aqui a algo muito diferente. Estamos nos referindo a uma construção histórica das ciências humanas e das ciências sociais que acabou tendo uma repercussão tão grande, mas tão grande na sociedade internacional, que acabou dando vazão àquilo que hoje entendemos por direitos humanos. Então, inversamente do que a politização caseira nossa brasileira fala, em primeiro lugar, a expressão de direitos humanos não é uma expressão de direito interno. Não é uma expressão de direito civil, não é uma expressão de direito empresarial, não é uma expressão de direito processual, de direito penal e nem de direito constitucional. Certamente, muitos dos veteranos que estão na aula de hoje, que eventualmente já tenham tido a aula de direito constitucional, podem até se espantar com essa afirmação. Mas os direitos humanos, na realidade, eles são fruto e experiência da sociedade internacional. Então, a gênese dos direitos humanos se encontra justamente nas relações entre os Estados na sociedade internacional, na busca de garantias mínimas para que as pessoas possam ser tratadas. E tratadas de que forma? Com a evolução do tempo, a partir de um critério de dignidade. Nossa, Senise, mas eu vi tanto do professor de direito constitucional essa expressão direitos humanos, por quê? O Brasil ele contém em sua Constituição talvez o maior rol de direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos de qualquer outra Constituição do planeta. São mais de 70 incisos que dispõem sobre uma série de direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos. Só que boa parte desses direitos e garantias que estão ali, não todos, mas a boa maioria deles, tem como origem os tratados internacionais. Então, quando se fala em direitos humanos constitucionais, que é uma expressão bastante corrente na doutrina constitucionalista brasileira, nós estamos falando de direitos humanos que eram consagrados em tratados internacionais e que o Brasil internalizou em sua Constituição. Isto é perfeitamente possível. Vários países assim procederam. E o Brasil, ele apenas por conta dos ares da redemocratização, em 1988, logo no início da nova república, que se instaurou em 1985, acabou aprovando a Carta Magna, que Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, apelidou de Constituição Cidadã. Justamente pela quantidade de direitos que essa Constituição traz para a defesa de interesses individuais e sociais. Isto é até muito criticado por alguns setores atualmente da nossa política brasileira e de uma forma que não dá para se entender por quê. Dizendo que, na verdade, a Constituição não deveria ter tantos direitos, deveria ter mais deveres. Mas as cartas constitucionais não têm historicamente esse pendor.
As cartas constitucionais, elas são construídas a partir da construção de direitos para os súditos. Nós vamos falar um pouco sobre isso na segunda parte da aula de hoje. Na verdade, uma Constituição, ela tem como estrutura a organização do Estado. A inserção de direitos fundamentais é algo que se deu num segundo momento na história do constitucionalismo ocidental. Hoje nós temos um rol de direitos fundamentais que retrata o avanço mundial, o avanço do pensamento não local, regional de uma nação, mas o avanço do pensamento mundial para chegarmos ao ponto em que estamos, à discussão em que estamos. Outra coisa, não se confundem direitos humanos com direitos fundamentais. E não se confundem nem direitos humanos e nem direitos fundamentais com direitos da personalidade. Então vamos inicialmente, desde logo, fazer assim uma discriminação do que são direitos humanos, do que são direitos fundamentais e do que são direitos da personalidade. Percebam vocês que isso não está no PowerPoint. Isso é uma coisa que já está na cabeça de vocês e porque normalmente vocês não encontram essa diferença de uma forma tão focada como eu estou passando para vocês. Normalmente você encontrar isso em professor de direito constitucional falando que são direitos fundamentais, o professor de direito civil falando que são direitos da personalidade, e o professor de direito internacional falando que são direitos humanos. Mas é muito importante essa diferença. Então vamos lá. Os direitos humanos, eles são reconhecidos a partir da sociedade internacional. Por que surgiram direitos humanos? Para se reconhecer que o ser humano que não era integrado àquele governo, mas a outro governo, tinha direitos a ser resguardados. Então percebam que a própria concepção histórica dos direitos humanos surge na ideia de alteridade, olhar o outro. Esta ideia de alteridade ela é fundamental para entendermos direitos humanos. Quais são as fontes normativas que reconhecem os direitos humanos? As fontes de direito internacional público. No que se distinguem os direitos humanos dos direitos fundamentais? Agora a gente tem que virar a página. Os direitos fundamentais dizem respeito não às relações entre Estados, mas às relações entre o indivíduo e o seu governante, a administração pública. Percebam vocês, então, que a perspectiva dos direitos fundamentais é outra. Eu posso falar em direitos humanos constitucionais dentro da perspectiva de que os direitos humanos, eles foram internalizados em vários dispositivos por constituições. Mas a ideia é a de relação entre a pessoa e a administração pública. Não, ainda não era para estar aparecendo não, Alana. Por isso que eu entrei com o slide e tirei o slide para fazer essa introdução para vocês. Tá bom? Então, o que acontece com relação aos direitos fundamentais é uma perspectiva diferente. Quais direitos nós temos como pessoas que integram uma população permanente perante o Estado? Isto é matéria de direito interno, não é matéria de direito internacional público, vocês percebem? Claro, fica muito mais fácil encontrar os direitos humanos quando você pega, como no nosso caso, o Brasil, o artigo 5º da Constituição. Mas o artigo 5º da Constituição, ele trabalha com vários direitos humanos. Mas há uma outra coisa que estão ali que não são fruto de tratado internacional diretamente.
mas são construções do constitucionalismo brasileiro. Então, há sim uma diferença de perspectiva. Os direitos humanos dizem respeito, então, ao tratamento que os Estados na sociedade internacional dão às pessoas, em especial ao estrangeiro. Ah, lógico, além do nacional. Mas no relacionamento do Estado com o seu nacional, a questão não é de direito internacional. A questão é de direito constitucional, é de direito administrativo e assim por diante. Vocês encontrarão nos constitucionalistas da década de 80, como José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Celso Bastos, uma outra expressão que identifica direitos fundamentais, que era uma expressão corrente na época deles, e que é uma expressão que até explica muito bem a ideia de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais seriam liberdades públicas. Ou seja, que liberdades eu tenho perante o Estado? Algo que é tipicamente relacionado a direito interno, como vocês podem perceber. Bom, o que acontece se há uma violação de direitos humanos na sociedade internacional? Nós já vimos, teremos responsabilidade internacional do Estado, mas isso tem que ser objeto de análise de alguma corte de direitos humanos, seja uma corte regional, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu mostrei para vocês aqui, inclusive quando falamos sobre responsabilidade internacional, sobre soluções de controvérsias, ou o Tribunal de Direitos Humanos da União Europeia, que é uma outra corte regional, ou ainda o julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, quando há crimes contra a humanidade, quando há crimes de genocídio, quando há crimes contra os direitos humanos, ou ainda, residualmente, de maneira geral, com relação à Corte Internacional de Justiça. Então, percebam vocês, apenas lembrando que não existe hierarquia entre esses 4 tribunais. Esses tribunais, eles simplesmente se reconhecem como competentes ou não para julgar questões de repercussão internacional. Já com relação aos direitos fundamentais, as liberdades públicas são objeto de apreciação dos tribunais internos de cada Estado, segundo a organização judiciária de cada Estado. Por isso que nós temos os chamados remédios constitucionais, ou, se vocês preferirem, os writs constitucionais. Justamente para que a pessoa, com base no artigo 5º da Constituição especialmente, possa defender as suas liberdades públicas contra o Estado, porque ele não estaria cumprindo com essas liberdades públicas. Os direitos fundamentais têm um aspecto positivo. O Estado não deve apenas manter uma posição de neutralidade ou uma posição de omissão. O Estado deve agir na forma de política pública para que os direitos fundamentais individuais e coletivos sejam efetivados. Então, dá para perceber que, muito embora os constitucionalistas se utilizem correntemente da expressão direitos humanos constitucionais, essa expressão não identifica o que são os direitos humanos no direito internacional público. Identifica, quando muito, o que são direitos humanos dentre os direitos fundamentais na defesa da pessoa perante o Estado. O terceiro grupo de direitos, que é muito importante distinguir, é o dos direitos da personalidade. Então, distinguimos direitos humanos, difere de direitos fundamentais. E diferem de direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são direitos
que também dizem respeito àquilo que é inerente ao ser humano. Assim como os direitos humanos tratam disso, assim como os direitos fundamentais tratam disso. Mas a perspectiva é diferente. Enquanto os direitos humanos dizem respeito ao tratamento que os estados dispensam às pessoas de outros países, enquanto que os direitos fundamentais dizem respeito ao tratamento que as pessoas têm na relação com a administração pública do seu próprio Estado, e aí eu posso ter algo que seja concomitantemente direito humano e direito fundamental, é bastante comum isso. Nos direitos da personalidade, o nível de relacionamento é entre os particulares, é entre pessoas físicas e jurídicas, normalmente de direito privado. Mas eu posso ter responsabilidade civil do Estado, eu já vou explicar como aqui para vocês. Então, se vocês entenderem essa tríade, vai ficar muito mais fácil a conversa que vamos ter hoje, que é uma conversa densa. Bom, os direitos da personalidade, eles não exigem que cada um de nós tomemos medidas positivas para ajudar as outras pessoas a terem aquilo que é inato a elas preservado. O que existe é uma obrigação de não fazer. É justamente o contrário. O particular não pode violar os direitos da personalidade do outro. Quando ele viola os direitos da personalidade do outro, ele se submete à chamada reparação por danos morais. Percebam vocês, então, que a perspectiva de estudo dos direitos da personalidade é a perspectiva de reparação por danos morais por violação de direitos entre particulares. Esses são os 3 níveis de proteção. Os 3 níveis de proteção que tratam do mesmo objeto, a essência do ser humano. Deu para acompanhar isso até agora? Que aí eu pulo para a página seguinte sobre essas diferenças. Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Por que existe a possibilidade de um particular obter reparação por danos morais do Estado, da União, do Estado membro, do município, do Distrito Federal, de uma entidade da administração pública indireta, como uma concessionária, uma permissionária, uma empresa pública, uma autarquia, uma sociedade de economia mista? Por uma razão muito simples. Existe também a chamada responsabilidade civil do Estado, que é a responsabilidade que o Estado tem perante o particular. Ah, Senise, isso se dá em virtude dos direitos fundamentais? Isso se dá por um aprimoramento que tivemos do ponto de vista sistemático em nosso ordenamento jurídico. Qual foi esse aprimoramento? O Brasil é um dos poucos países que contempla em seu Código Civil, na lei, expressamente os direitos da personalidade. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a maioria dos países não tem direitos da personalidade no direito civil positivado. Pode até ter na doutrina ou na jurisprudência. E no Brasil, isso é uma conquista muito recente. Nós só tivemos direitos da personalidade positivados na lei com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Então, estamos falando de um período muito curto na história do direito brasileiro. Estamos falando apenas de 17 anos. Vai para 18 agora em janeiro. Os artigos 12 e seguintes do Código Civil de 2002 trabalham com alguns dos direitos da personalidade, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito ao nome,
o direito à integridade física. O Estado tem o dever de garantir que isso se mantenha assim, né? Sim, Por isso que ele também tem o dever de indenizar se você tiver esse direito violado também, né? sim, mas o que existe aqui é uma questão, Jorge. No Código Civil, a ideia do Código Civil diz respeito à proteção entre as pessoas. Então, não propriamente ao Estado, perceba você. Muito embora seja muito comum, obviamente, o advogado, na sua petição, se basear tanto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é o artigo que estabelece a responsabilidade civil do Estado, como no Código Civil, quando tem uma questão envolvendo indenização por danos morais. Mas perceba você, eu não tenho nos artigos 11 seguintes do Código Civil um rol tão extenso de direitos como eu tenho no artigo 5º da Constituição. Tenho? Não. Eu tenho uma quantidade muito menor de direitos. E aí, qual que seria o ponto? Eu posso falar que há outros direitos da personalidade, além destes que estão no Código Civil? A resposta da doutrina e da jurisprudência brasileira é, mesmo antes do Código Civil tratar do assunto, positiva. Se vocês pegarem Orlando Gomes, Antônio Chaves, Rubens de Monge França, e depois, a geração seguinte, Maria Helena Diniz, Carlos Alberto Bittar, vocês encontrarão a ideia de que os direitos da personalidade, eles não precisam estar positivados. Mas apenas o Código Civil de 2002 trouxe essa positivação. Bom, por que no nosso Código Civil nós temos uma quantidade de direitos da personalidade muito menor do que a quantidade de direitos fundamentais que temos na Constituição? Por uma razão muito simples. O Código Civil brasileiro, ele se inspirou no Código Civil italiano de 1942, nesta parte dos direitos da personalidade. E o Código Civil italiano de 42 foi o código que inaugurou no Ocidente os direitos da personalidade num Código Civil. Então, apenas a partir de 1942 se trabalhou em um Código Civil com reconhecimento expresso de determinados direitos à personalidade. Detalhe, em 1942, a Itália estava na Segunda Guerra Mundial. E a Itália estava dominada pelo fascismo, ou pelo fascismo, se vocês preferirem, aqueles que gostam mais do italiano. E Benito Mussolini, o Duce, ele queria aprovar um novo Código Civil por vários motivos. E um desses motivos era justamente qual? Era estabelecer normas que prevenissem a quebra das empresas italianas depois da Segunda Guerra. Essa era a principal preocupação do Benito Mussolini. E no meio do código, um grande jurista italiano, Adriano De Cupis, acabou falando, olha, não seria interessante nós também reconhecermos expressamente direitos para os italianos, não direitos patrimoniais, mas direitos que dizem respeito à sua proteção física. E o Adriano De Cupis conseguiu convencer o Benito Mussolini que era importante isso, mesmo num regime totalitarista. E o argumento dele foi justamente de que apenas seriam direitos da personalidade aqueles que estivessem reconhecidos pela lei. Olha só o que foi feito. Que horror, hein? Para se convencer o Benito Mussolini. E o Benito Mussolini gostou da ideia. Então, beleza, então vamos fazer. Só serão esses direitos? Só serão esses direitos. Que direitos podem ser? Aí foram os direitos propostos pelo Adriano De Cupis, o Duce concordou e o Código Civil Italiano de 42 foi aprovado com esses direitos. Curiosamente... Professor, pois não, Flávia? é uma pergunta e uma colocação. A gente está estudando em contratos a questão da teoria da imprevisibilidade, que veio daí também, né? Sim. A teoria da imprevisão Exato. ela é anterior, Veio anterior a isso. Era a Primeira Guerra, eu acho. Da Primeira Guerra.
Mas o Código Civil italiano, ele trabalha com a teoria por onerosidade excessiva, que o nosso Código Civil se inspirou nele. Você está correto. Tá. E uma outra colocação, uma lei específica, no caso do Código Civil, ela pode ter características restritivas de um direito constitucional? Essa é uma velha discussão em vários âmbitos, né? Quando Sim. uma legislação traz um rol e a pergunta é exemplificativo ou é exaustivo? Isso. Né? E aí, nós que estamos do outro lado para interpretar ou para usufruir, ficamos nessa dicotomia. Mas aí então vou te ajudar. O Supremo já resolveu esse problema. Então vamos ver como é que o Supremo resolveu esse problema. Porque era justamente o ponto que eu ia trabalhar com vocês. Percebam vocês, nas relações internacionais eu tenho os direitos humanos. Estão lembrados? Direitos inerentes ao ser humano. Então, o que está nos tratados internacionais e o que decorre dos costumes internacionais para asseguramento de direitos humanos é válido e enseja a responsabilidade internacional por ato ilícito. Ok. Esses direitos humanos são internalizados pelo constitucionalismo contemporâneo na forma de direitos fundamentais, que a gente acabou de conversar, onde a pessoa pode se valer dos ritos constitucionais para a defesa das suas liberdades públicas, que estão no artigo 5º da Constituição, com o nome contemporâneo de direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos. É como começa o artigo 5º da Constituição, inclusive. Né? Então, quando vamos para o direito civil, por conta do acanhamento da época em que foi redigido o Código Civil Italiano de 42, e esse também foi o acanhamento do nosso Código Civil, já vou explicar para vocês, eu tenho um rol menor. Os civilistas brasileiros, mesmo na década de 60, já se debatiam. Não preciso ter lei positiva para reconhecer direitos à personalidade. Cabe indenização por danos morais. O Supremo Tribunal Federal apenas passou a reconhecer danos morais com a Constituição de 88. Até 87 havia um debate na jurisprudência da doutrina brasileira muito grande. E um dos últimos julgados do Supremo, antes da entrada em vigor da Constituição de 88, relatado pelo ministro Sidney Sanches, negava a indenização por danos morais e negava os direitos à personalidade. Para vocês entenderem a discussão. Bom, por que o nosso Código Civil só tem alguns direitos à personalidade e não tem uma quantidade maior de direitos à personalidade? Nós temos vários direitos à personalidade. O direito à vida, que é a base de todos os direitos à personalidade. O direito à integridade física, o direito ao corpo, o direito ao uso do corpo, o direito à imagem, o direito à voz, o direito ao cadáver, o direito ao uso do cadáver. Esses são os direitos físicos da personalidade mais importantes. Os direitos psíquicos da personalidade, como o direito à liberdade em todas as suas variadas expressões. Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de acesso à informação, liberdade religiosa. O direito à integridade psíquica, que impede justamente técnicas de invasão da mente, o que é muito característico quando há não observância de normas da psiquiatria, por exemplo. O direito à intimidade e decorrência desse direito, o direito à privacidade, tão importante nos dias de hoje, onde nós temos inclusive o grande debate da Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós temos a questão do Marco Civil da Internet no Brasil, onde nós temos duas declarações internacionais importantíssimas que regem a internet no mundo, que são as declarações de Genebra de 2013 e de Tunis de 2005. Mas eu não tenho todos esses direitos no Código Civil expressamente não. E também não tenho os chamados direitos morais da personalidade em toda a sua extensão. O Código Civil até fala de direito à honra, isso é legal. O Código Civil fala de direito à identidade, isso é legal. O Código Civil não fala expressamente de um direito moral de autor, mas a gente tem a lei de direitos autorais que trata desse assunto. A questão toda é a seguinte: o nosso projeto de Código Civil foi iniciado e feito durante a Revolução Militar. O ato institucional número 5 é de 1969 e foi neste ano que o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, convidou o professor Miguel Reale
para presidir a comissão que viria a ser a comissão do anteprojeto do Código Civil Brasileiro, que concluiu seus trabalhos em 72 e mandou o projeto 634B em 73 para o Congresso Nacional Brasileiro. Então, o que é que fez o José Carlos Moreira Alves, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-professor titular de Direito Civil da USP, com relação à parte geral nesta situação dos direitos da personalidade? Ele sugeriu justamente a solução do Adriano De Cupis. Vamos colocar apenas os direitos do Código Civil Italiano de 42 e vamos fundamentar que são apenas esses direitos. E vamos fundamentar que, se existia um Código Civil fascista, por que não poderia ter no Código Civil brasileiro? Percebe o poder do argumento? Então não havia como negar. O Executivo autorizou o envio do projeto do jeito que estava, com os direitos da personalidade, para o Congresso Nacional. Bom, isso que eu estou relatando para vocês agora é o pulo do gato, porque em direito internacional a gente tem um problema. E é um problema que passa por uma teoria do direito constitucional. A questão toda é a seguinte, vamos lá. Eu posso reconhecer a utilização de direitos humanos previstos nas constituições para reparação por danos morais, por violação de direitos da personalidade? Essa é a grande discussão que a Flávia falou. Tem esse problema do rol taxativo, do rol não taxativo. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, a partir de casos submetidos ao ministro Gilmar Mendes, e talvez essa seja uma das maiores contribuições que o ministro Gilmar Mendes fez durante a permanência dele como ministro. Ele ainda terá mais alguns anos no Supremo. Ele acabou adotando uma teoria do direito alemão, que é a teoria da eficácia horizontal das normas constitucionais. Vocês têm que saber isso. É isso que justifica a aplicação dos direitos fundamentais do artigo 5º para qualquer caso de direitos da personalidade no direito civil. Essa teoria, ela existe por quê? Porque na Alemanha nós não temos os direitos da personalidade no Código Civil Italiano de 42 e no Código Civil Brasileiro de 2002. E porque nós temos os chamados direitos fundamentais pela Lei de Bonn. Bom, como é que isso é resolvido? A ideia é a seguinte: eu posso reconhecer na relação privada os mesmos direitos que a Constituição estabelece na relação pública entre o Estado e o administrado? Então, o que acabou progredindo a jurisprudência brasileira a partir disso? Na mesma ideologia alemã, a resposta é sim, posso. A isso se dá o nome de eficácia horizontal das normas constitucionais. As normas constitucionais são normas de eficácia vertical, normalmente, entre o Estado e o indivíduo. O que o Supremo concluiu? Que nas relações entre pessoas particulares, cabe também a mesma relação do artigo 5º. Claro, sempre guardadas as proporções de que são particulares. Mas, ao se tratar de responsabilidade civil do Estado, não há nem o que se discutir nesse ponto, porque essa responsabilidade será por eficácia vertical de normas constitucionais. Esse tema é importantíssimo. Cai em exame de ordem, cai em concurso público, e eu estou aproveitando a oportunidade dessa introdução dos direitos humanos, porque, como vocês podem perceber, eu tenho 3 camadas de direitos, 3 camadas de relações que eu tenho que trabalhar. E como vou trabalhar? No direito internacional público, pela responsabilidade internacional do Estado ou do governante. É isso que autoriza que um governante que é ditador e que pratica atos de genocídio seja submetido às cortes internacionais e muitas vezes seja condenado. Lembram do caso de Ruanda, que matou milhões de pessoas, genocídio do ditador de Ruanda?
Dê uma procurada aí no Google sobre isso, dê uma procurada aí no Google sobre o Tribunal de Nanquim, por exemplo, quanto ao massacre que os japoneses fizeram, atrocidades praticadas contra os chineses. É isso que autoriza a chamada responsabilidade internacional, não apenas do Estado, como dos governantes. E no direito constitucional? Ora, não foram só as pessoas de outros países que sofreram, pessoas do próprio país sofreram. Seus direitos humanos, do ponto de vista internacional, foram também violados. Aí eu trabalho na perspectiva internacional com os direitos humanos, na perspectiva constitucional ou direito público com a relação de direitos fundamentais. E no direito interno, entre particulares, os direitos da personalidade para os sistemas que adotam essa teoria. A teoria da eficácia horizontal das normas constitucionais é uma grande conquista do constitucionalismo ocidental e que decorre de conquistas internacionais. Por isso que eu posso falar que aquele mesmo direito que está previsto num tratado internacional, se ele está de alguma maneira internalizado no sistema jurídico de algum Estado, ele tem reflexos não apenas na relação particular e Estado, particular e administração pública, mas até mesmo na relação entre particulares. Eu fechei a parte introdutória, agora eu vou entrar no PowerPoint. Acho que a Flávia falou alguma coisa. A Flávia está dando palminha? Obrigado, Flávia. Obrigado. Puxa, gostei. Eu dei risada naquele momento, porque é lógico, né? O Estado tem que dizer que ele não é igual, né? A relação não é entre iguais. Claro. Aí Isso é eficácia é vertical. Aí é eficácia vertical que se fala, isso mesmo. Há uma pergunta aqui no privado: tratados de direitos humanos são internalizados como emenda constitucional? Sim, a resposta é sim. E eu já adianto para vocês, nós vamos falar um pouco sobre isso na aula da semana que vem, mas já adianto para vocês, tá? Os tratados internacionais, como vocês viram com o professor Kim, eles são normalmente recepcionados na forma de decreto legislativo, por força do que dispõe o artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. No entanto, se eles vierem a tratar de matéria que é de direitos humanos, e os direitos humanos são vários, previstos em vários tratados internacionais, esse tratado, sendo aprovado por 3/5 das duas casas em duas votações, as duas casas do Congresso Nacional, ele acabará sendo recepcionado não na forma de decreto legislativo, mas na forma de emenda à Constituição. Tá? Então, a resposta é afirmativa e é algo que é muito comum em exame de ordem e também em concurso público. É o que dispõe o artigo 5º da Constituição, não me recordo de cabeça, acho que é o parágrafo 2º ou 3º. Depois de todo o rol de direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. Está lá no parágrafo 2º ou 3º do artigo 5º da Constituição. Ah, Ingrid está aqui lembrando uma coisa muito legal, Ingrid. Muito obrigado aí pela dica. Tem uma série da Netflix que fala sobre o caso de Ruanda. Direito internacional puro. Não, esse caso de Ruanda é direito internacional puríssimo, não tem a mínima dúvida. E vale a pena assistir. Dica da Janaína, inclusive, elucida bastante a matéria, sem dúvida, sem dúvida. Uma ótima lembrança, muito obrigado, Ingrid. Pessoal, deu para entender as diferenças entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade? E por que é tão importante entender essas diferenças quanto ao alcance e quanto aos instrumentos que são utilizados? Beleza? Ok. Então vamos voltando. Agora vamos entrar, né, no PowerPoint. Bom, a sociedade internacional ela construiu uma ideia de pessoa humana a partir de uma ideia de dignidade. Essa construção é uma construção que não foi feita com muita facilidade. Foi feita, inclusive, com base em um desenvolvimento muito grande de justificativas de ordem filosófica que passam pelo teocentrismo e pelo cientificismo. Então, muito embora a aula de hoje tenha uma formação muito metajurídica, ela é essencial para que vocês entendam o tema que a gente vai trabalhar nessas últimas aulas. Eu recomendo aqui alguns livros de direitos humanos para vocês,
e eu gosto muito de um livro de um professor da USP, já jubilado, que é o professor Fábio Conder Comparato. O livro se chama A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Fábio Conder Comparato. Um livro que é comumente dado também em bibliografia de direitos humanos é o livro da professora Flávia Piovesan, minha colega de PUC de São Paulo, que tem um livro muito bom sobre direitos humanos, Flávia Piovesan. Muito embora a professora Flávia não dê aula de direito internacional, ela dê aula de direito constitucional, o livro dela sobre direitos humanos é referência nacional. Então, merece também essa menção à professora Flávia Piovesan. Bom, nós temos várias obras de direitos humanos muito boas. Eu estou aqui indicando estas duas em especial para vocês, porque realmente eu considero que essas obras têm um apanhado bem interessante da matéria. A ideia teocêntrica de pessoa humana é aquela ideia que vem não apenas da Bíblia, como também dos escritos mais antigos, documentados e encontrados em vários documentos da antiguidade. É a ideia de que o homem teria sido criado à imagem e semelhança de Deus, ou dos deuses. Eu me refiro aqui ou dos deuses por conta das religiões politeístas da antiguidade. Essa justificativa teocêntrica é de que o homem tem uma dignidade, homem no sentido universal, compreendendo o homem e a mulher. O homem e a mulher têm um sentido de dignidade que os diferencia do restante da criação. É uma teoria, portanto, também fincada na ideia criacionista. A justificativa teocêntrica, ela não deve ser uma justificativa totalmente abandonada, muito embora muitas pessoas e muitos cientistas a critiquem. Ela tem vários pontos extremamente importantes, até mesmo para a evolução do pensamento jurídico e da construção dos direitos humanos. Então, simplesmente abandonar a justificativa teocêntrica pode levar a uma sucessão de erros, e até mesmo com base numa falsa ideia de darwinismo social, há uma diferença de grupos sociais hedionda, que nada tem a ver com o tema dos direitos humanos. Então, a justificativa teocêntrica tem o seu valor e deve ser respeitada também, por mais que, eventualmente, você não goste dessa justificativa. E aí pouco importa se você acredita em Deus ou não acredita em Deus. Isso é um outro ponto. Vocês já sabem que eu sou cristão. Eu fui criado num lar protestante. Fui criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja protestante. Há igrejas católicas, igrejas protestantes, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais. Mas mesmo quem não é cristão, acredita em divindade. Também se prende em torno de uma justificativa teocêntrica. É o caso dos judeus, o judaísmo. É o caso do maometismo. E mesmo é o caso de religiões orientais. Nós vamos falar sobre a importância de alguns pensadores na aula de hoje para a construção dos direitos humanos e como isso se reflete nos tratados internacionais. Percebam vocês que já dizia Martin Heidegger, um grande filósofo, que depois dos pré-socráticos, na verdade, não se criou nada de diferente no mundo. Essa afirmativa de Heidegger é uma afirmativa bastante ousada, mas é uma afirmativa existencialista, porque Martin Heidegger ele era defensor do existencialismo, que apregoa a necessidade da proteção do ser humano pelo simples fato dele existir. É muito simples a visão existencialista. O ser humano deve ser protegido pelo simples fato de que ele existe. E Heidegger falava, não existe nada de novo construído sobre a humanidade depois dos pré-socráticos. Realmente, tudo tem uma base histórica antiga, ou nos pré-socráticos, ou nos socráticos que decorrem dos pré-socráticos, ou mesmo em Platão ou em Aristóteles, no que falamos em filosofia ocidental. Bom,
Feita essa abordagem, que não é uma abordagem jurídica, mas é uma abordagem que influencia demais a construção dos direitos humanos, é que a gente tem que entender que a justificativa teocêntrica tem a sua importância, sim. A justificativa científica é uma justificativa que se prende no empirismo. A ideia de ciência está relacionada ao empirismo, ao conhecimento pela experiência. Então, não é uma justificativa que se explica numa razão de fé em um fato anterior que eu não tenho provas cabais. É uma justificativa que tem como base provas que seriam cabais, ou que seriam pelo menos provas válidas para se entender como provas científicas. É justamente esse o embate histórico que existe entre o teocentrismo e o cientificismo. Mas o cientificismo completamente agnóstico, ou mais do que agnóstico, o cientificismo ateu, acabou trabalhando com uma reinterpretação dos próprios escritos de Darwin, e em especial do livro A Origem das Espécies, para criar o chamado darwinismo social. E esse darwinismo social gerou uma espécie de revival de uma série de injustiças que ocorreram na antiguidade durante toda a Idade Média com relação a outros grupos sociais, por conta de suas origens socioeconômicas e culturais, incluindo-se aqui a questão da chamada, abre aspas, diversidade de raças. Eu me utilizo aqui dessa expressão diversidade de raças, entre aspas, porque a biogenética já demonstrou que a história de diversidade de raças é uma história extremamente relativa e que não se afirma em uma série de questões contemporâneas. Certamente você já deve ter ouvido falar, se nunca ouviu falar, entre no YouTube e procure a experiência que foi feita por uma universidade com pessoas as mais diversas possíveis de diversos continentes com relação ao seu DNA. E a surpresa de todas essas pessoas ao elas descobrirem que nenhuma delas era pura, no sentido da raça pura, que foi tão debatida pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Isso decorre do fato de que, na verdade, há sim uma essência de igualdade em todos os seres humanos. E é essa essência de igualdade que deve afastar tanto o preconceito que foi construído durante toda a antiguidade, toda a Idade Média e Idade Moderna, e também o preconceito que foi reconstruído pelo darwinismo social. O darwinismo social se constitui numa praga que adultera os textos de Charles Darwin com relação à evolução das espécies. Aliás, para vocês saberem, Charles Darwin não morreu ateu e não morreu agnóstico. Não sei se vocês sabem disso. Charles Darwin morreu cristão. As pessoas elas confundem o que Charles Darwin escreveu com a interpretação que foi dada aos escritos de Darwin. Os grandes cientistas contemporâneos do início do século XX, como Albert Einstein tem um livro chamado Sobre o Humanismo. Einstein, um dos maiores cérebros de toda a história universal, sobre o humanismo. Esse livro tem versões em várias línguas. Vocês conseguem baixar esse livro em PDF, se vocês quiserem ler. Um livro extremamente interessante. Então, a justificativa teocêntrica, ela não deve ser excluída pela justificativa científica. Na verdade, ambas se complementam. Se complementam em suas falhas, em suas imperfeições, e também se complementam em suas virtudes. E é justamente a junção da justificativa teocêntrica, o desconhecido, com a junção, com a justificativa científica, o conhecido pelo experimento, que proporcionou a evolução dos direitos humanos como direitos. Bom, voltemos aqui, então, à situação. Um dos períodos de maior evolução da discussão da pessoa humana e da proteção da pessoa humana perante os governantes e nas relações com outras pessoas humanas é denominado por Karl Jaspers, que está aí no PowerPoint, um grande historiador, filósofo e cientista,
como o eixo histórico da humanidade. É o período que ele denomina de período axial, que é justamente o período onde a humanidade busca se descobrir, busca descobrir o que é a pessoa humana, busca descobrir se esta pessoa deve ter direitos ou não, e para que a pessoa humana serve. É um pensamento que corresponde a um período do século VIII ao século II a.C. Nesse período histórico, há um avanço muito grande do pensamento filosófico, do pensamento histórico, do pensamento teológico e do pensamento científico, na discussão de o que é ou quem somos. A ontologia, que estuda o ser, e a axiologia, que estuda o valor, acabam sendo conjugadas nesse período histórico, com extrema competência por vários pensadores nesse período. Não basta discutir o que somos, nós temos que discutir que valor devemos dar ao que somos. Então, a ontologia, o estudo do ser, acaba, então, ganhando uma força muito grande com a sua mesclagem com a axiologia, o estudo do valor do ser. Então, nós temos a superação, neste período, do saber mitológico da tradição pelo saber lógico da razão. Não basta discutirmos se houve criação ou não houve criação. Temos que discutir se esta criação, que é tida apenas como um saber mitológico, ela tem alguma lógica razoável. Essa lógica razoável não é necessariamente uma lógica empírica ou científica, mas é uma lógica de construção do pensamento, onde se une os valores ontológicos e os valores axiológicos. Entre os nórdicos, entre os gregos, entre os orientais, os hindus, é muito comum o saber mitológico. Vocês encontram isso na mitologia nórdica, com Thor, por exemplo, que até virou personagem da Marvel. Aliás, os personagens da Marvel eles são muito baseados na mitologia grega e na mitologia nórdica. Da mesma forma, os personagens da DC, como, por exemplo, a Mulher Maravilha. Esses personagens eles indicam um período onde se buscava nos poderes sobrenaturais a explicação para o desconhecido. O dilúvio, que é tão explicado na Bíblia e negado por muitos séculos perante várias pessoas, acabou sendo considerado algo válido por vários historiadores do século XX. Vocês encontram o dilúvio e encontram a criação do mundo discutida em Galgamesh, que diz respeito à construção do hinduísmo. Então, quando se fala em situações relacionadas à ontologia e axiologia, nós temos a superação do saber mitológico, não vou acreditar apenas pela fé, mas vou juntar a ideia da fé com a ideia da razão. Supera-se em parte ainda a chamada adoração intercessória, muito comum de povos pré-colombianos, como os maias, os incas e os astecas, do povo egípcio na antiguidade, do povo médio e do povo persa, onde o sacerdote seria o intercessor entre o povo e Deus. E essa superação da adoração intercessória, ela é superada pela chamada adoração sem intercessão. Não totalmente abandonada, ela ainda existe, como também ainda existe o saber mitológico, mas fala-se em superação desse pensamento, ou seja, o pensamento não está 100% excluído, ainda existem vários grupos sociais na história da humanidade, até os dias de hoje, mas isso vem sendo superado. A pessoa passa a ser objeto de análise e reflexão. No Ocidente, essa ideia de objeto e análise e reflexão ganha muita força na filosofia grega, que é expressa no teatro grego principalmente. E é a partir daí que surge a ideia de personalidade formal. Personalidade de persona, de máscara, que era o papel que cada ator desempenhava no teatro grego. Para que não aparecesse a imagem do ator, para que ele não se confundisse com o papel que ele estava interpretando,
ele se utilizava de uma máscara. Essa máscara também tinha o efeito de contribuir para a dispersão do som de forma bastante simples no teatro aberto grego. Mas ela tinha como ponto de partida a ideia de que todos nós temos papéis sociais. O estudo dos papéis sociais, que tem como base essa ideia grega para nós ocidentais, ganha uma força sensacional na sociologia norte-americana da década de 1930, com um dos maiores sociólogos do século XX, Talcott Parsons. Talcott Parsons, ele estuda os papéis sociais, é um dos principais estudiosos dos papéis sociais. E é a partir da ideia do teatro grego que se constrói a ideia de personalidade no século XX, que se alia a ideia existencialista tão apregoada por pessoas como Martin Heidegger, que eu falei há pouco. Nós existimos, mas nós não apenas existimos, nós não apenas somos valor ontológico, nós temos valores sociais, valor axiológico. Quando temos valores sociais, desenvolvemos os mais variados papéis sociais, como diz a filosofia grega e como diz a sociologia norte-americana através de Talcott Parsons. Então, vamos supor o José. O José, ele é casado com a Maria, é pai de 2 filhos. E o José todo dia sai para trabalhar. Então, na família, ele tem o papel de pai e tem o papel de marido, 2 papéis sociais. No trabalho, ele tem o papel que ele tem na sua relação de emprego com a empresa. Com os amigos jogando bola de finais de semana, ele tem o papel com os amigos jogando bola de final de semana. Todos nós temos variados papéis sociais. Todos nós nos utilizamos da máscara grega, como lembra Talcott Parsons. E temos personalidade e manifestação diferente da personalidade. Não apenas existimos, temos determinado valor social. Essa ideia de que não apenas existimos, mas temos determinado valor essencial é ponto fundamental para entender o que são direitos humanos. Voltando aqui, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem com perguntas, por favor. Tá bom? Ao Talcott Parsons eu acabei aqui colocando apenas no privado sem querer. Eu vou colocar aqui de novo o nome desse sociólogo norte-americano, Talcott Parsons. O Código Civil brasileiro, à semelhança dos códigos civis ocidentais, ele se baseia na definição de personalidade pela teoria dos papéis sociais. Só para vocês saberem, tá? Então, para vocês verem como é importante isso para o direito. Não é uma simples aula de filosofia ou de sociologia, então, que estou trazendo para vocês. Eu estou trazendo os argumentos metajurídicos dos direitos humanos. E por que que os direitos humanos estão previstos em tratados internacionais e por que que há uma diversidade de direitos humanos. Nós vamos falar sobre isso. Por que o direito humano no Ocidente é visto de uma maneira diferente do direito humano no Oriente? A concepção é diferente por causa da diversidade das origens socioeconômico e culturais. Tá dando para acompanhar, gente? Sim ou não? Há uma pergunta aqui. A Flávia, estudando a Snyder-McIntyre em Depois da Virtude, vemos a problemática que se instala quando é colocada uma crença teísta, o homem como mulher versus como poderia ser, onde a ética é a ciência que pretende capacitar o homem para esse estado. Muito bom. Potência, ato, a razão não fornece nenhuma compreensão genuína do verdadeiro fim do homem. Muito bom. O Jorge, percebemos que a Flávia gosta da parte filosófica. Eu não vou nem perguntar se o Jorge gosta ou não gosta, porque há indícios que estão se revelando hoje. Eu entendo ele. Eu até gosto, mas quer dizer, não tenho toda a profundidade, assim, nenhuma, na verdade. Não, mas Nossa, ninguém tem com quem eu estudo, todo mundo estuda a todo momento, acho que ninguém tem. Ninguém Mas tem, é muito legal. ninguém tem mesmo. Eu só estou passando... O bom da filosofia é mérito, né, professor? Com certeza. Eu gosto do mérito. Eu só estou passando para vocês aqui aquilo que interessa para direitos humanos, tá? Então, não estranhem, eu sei. O outro
filósofo que trabalha com essa ideia, aí esse é existencialista, é o Martin Heidegger, tá? Aquele que falou que depois dos pré-socráticos não se inventou nada. E ele era existencialista. Também é existencialista um grande nome da França, que é muito lembrado aqui no Brasil, porque fez várias conferências aqui no Brasil, Jean-Paul Sartre. Né? Saiu errado, é Sartre. Sartre, tá? Apenas para ficar esses nomes aqui apontados para vocês. Há uma pergunta no privado sobre o Kant, que a gente vai falar do Kant hoje. E a pergunta é muito boa porque o Kant trabalha justamente com essa ideia de que o homem é o fim, não o meio. Isto é uma consolidação gigantesca de direitos humanos, a colocação está correta. Eu apenas não revelo o nome do aluno, porque se ele botou no privado, eu acho que ele prefere ficar apenas sugerindo. Claro que se ele autorizar, eu divulgarei quem é que falou. E está corretíssimo. O Kant ele é um dos mais importantes autores que acaba trabalhando com a ideia da dignidade da pessoa humana, que é o nosso tema dos direitos humanos. Tá? Tem problema? Não? Então eu vou falar o Matheus. O Matheus é que fez a pergunta sobre o Kant. E eu vou, inclusive, falar do Kant na aula de hoje, viu, Matheus? Parabéns, é isso mesmo. A ideia do Kant é a ideia de que o que nos diferencia dos outros entes que existem é o fato de que o ser humano tem um atributo social, que é o atributo da dignidade. E Kant trabalha com essa ideia de que o homem é o fim e não o meio. O ser humano é o fim e não o meio. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Vamos, então, falar um pouquinho mais sobre essa questão que é muito importante, sobre a evolução do período axial a qual se refere o Karl Jaspers. A norma escrita, ela passa a ser uma norma que supera, com muitas vantagens, a norma costumeira. E ela surge até como uma ideia de justificativa teocêntrica, a partir dos hebreus, como uma manifestação da divindade. Ou, para os gregos, um antídoto contra o arbítrio. Vejam que interessante. A construção da lei escrita, ela surge como uma afirmativa de proteção das pessoas, ou determinada pelo próprio Deus. No caso dos hebreus, o relato bíblico é muito claro sobre isso. Se vocês lerem Êxodo, capítulo 20, vocês verão que o próprio Deus teria, segundo o relato bíblico, escrito com o seu dedo os 10 mandamentos. Então, é o argumento teocêntrico aqui, aonde a norma escrita surge como manifestação da divindade e aonde Moisés, o grande legislador hebreu, acaba escrevendo normas escritas, que são as chamadas leis mosaicas, que organizam toda a civilização hebraica e a partir da qual se inspira a elaboração de outras leis na evolução do povo de Israel, ou ainda do pensamento grego, como um antídoto contra o arbítrio, contra o governante que é tirano, ou o governante que é totalitário. Isso serve, então, como uma forma de limitação do poder do governante. A norma escrita, então, surge como uma limitação do subjetivismo barato que o governante poderia ter até então. O caráter religioso de normas não escritas, ele acaba, assim, sendo superado em algumas civilizações, com ênfase para os gregos e para os romanos. Rapidamente, vamos passar para vocês agora como é que se construiu esse pensamento dos direitos humanos. Entendam que todo pensamento dos direitos humanos, ele tem como ideia a construção do que é a pessoa e qual é o atributo social que dá para ela, o valor, ontologia e axiologia. E tem essa ideia de valoração que se modifica de acordo com o grupo social perante o qual a pessoa se relaciona, a teoria dos papéis sociais. Lembrando, então, que existencialismo, por si só, de nada vale. Existencialismo com o valor que a pessoa tem perante a sociedade. Então, vamos aqui, mais uma vez, nos valermos agora dos pensadores para vocês entenderem, dentro daquele período axial, qual foi a grande contribuição dos pensadores mais importantes. Não estou aqui me referindo, não que não sejam importantes, a Platão e Aristóteles,
porque acabei me valendo de pensadores nos quais eles se utilizaram para a construção da sua filosofia. Tá? Então vamos começar aqui seguindo uma ordem mais ou menos cronológica. Um dos pensadores mais antigos que contribui para a ideia de dignidade da pessoa humana é Zaratustra, ou Zoroastro. Certamente vocês já ouviram falar dessa expressão Zaratustra. Zaratustra, ele esteve na Pérsia, né? Então ele era persa, e não há uma certeza absoluta sobre a data em que ele ali existiu. Mas há entre os historiadores que um pensamento que ele teria existido entre 1628 a.C. e 551 a.C. Zaratustra, ele prega a ideia de bem e de mal na sociedade. E ele fala que a questão relacionada ao bem e o mal, ela é fundamental para que entendamos como funciona a convivência social e como funciona a humanidade. Então ele trabalha com uma ideia dualista. E a dualidade se dá com duas divindades, que se chamam Ormuz, a divindade do bem, e Ahriman, a divindade do mal. Não é algo equivalente a Deus e Satanás na filosofia cristã, porque Ormuz e Ahriman, eles na verdade são deuses, ao contrário de Satanás, que seria um anjo caído pela filosofia cristã. Então, para o zoroatrismo, perdoe-me, a dualidade entre o bem e o mal é uma dualidade que tem coexistência necessária. Este ponto é bastante singular, porque revela-se, então, uma religião onde o mal precisa do bem e o bem precisa do mal. E o mal e o bem têm divindades que os auxiliam. Então, é uma religião que, embora seja dualista, ela é politeísta. E também se trabalha em Zaratustra com uma espécie de Messias. Não propriamente Jesus Cristo ou Maomé, mas um Messias que viria a cada 1000 anos e que se chamaria Saoshyant. E o mundo, na visão persa, duraria até 12.000 anos. O valor dos 12.000 anos aqui não equivale ao valor que nós temos de calendário grego ou romano. Tá? O valor de 12.000 anos aqui é correspondente à questão do valor relacionado, não propriamente também ao calendário persa, mas relacionado à quantidade profética de anos, tá? Para o dualismo. Percebam vocês que, apesar de algumas coisas serem muito diferentes do nosso pensamento sobre quem somos, a visão é muito simples. Cada ser humano se encontra entre Ormuz e Ahriman. Então, cada ser humano ele tem que ter um relacionamento social e ele tem um pouco de Ormuz e um pouco de Ahriman. Mas é necessário que o Ormuz se destaque em todos nós. E para isso é que há a purificação do mundo a cada milênio. E por isso, cada um de nós se sujeita a um juízo final e uma ressurreição. O zoroatrismo, então, prega a imortalidade da alma. E prega que a única forma de poder organizar o mundo e a sociedade não é eliminar o mal, mas é o bem sempre estar acima do mal. Para o zoroatrismo, deve haver um equilíbrio da sociedade com aquilo que hoje nós chamamos de meio ambiente. Um equilíbrio da coletividade com a terra, o ar, a água e o fogo. E a forma pela qual o homem e a mulher vivem com dignidade em sociedade é a forma do falar a verdade, do cumprir o prometido e do não contrair dívidas inúteis. A grande regra áurea da sociedade persa é agir como gostaria que agissem consigo. Percebam vocês que estas 3 regras do zoroatrismo, falar a verdade, cumprir o comprometido e não contrair dívidas, se equiparam a 3 regras do direito romano que inspiram todo o sistema romano, todos os sistemas da Europa continental e até mesmo nosso sistema,
que são as 3 máximas do direito romano: viver honestamente, dar a cada um que é seu e não lesar o próximo. Essas 3 máximas do direito romano, elas são um fundamento da relação de convivência social dos romanos. E é elas que dão aso às grandes leis romanas, como a Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C., como a Lex Aquilia de Dâmino, que criou a responsabilidade subjetiva do devedor, de 286 a.C., como a Lex Papilia de Dâmino, que acabou com a degradante ideia de que o devedor de uma obrigação civil poderia ser preso e levado acorrentado e ser vendido como escravo. Então, como vocês podem perceber, o próprio sentido da evolução romana tem um aspecto de humanidade que, de certa forma, se relaciona até com o pensamento persa. Que coisa, não? Homero. Homero é um dos maiores nomes, sem sombra de dúvidas, da história grega. Aliás, há uma insuficiência de fontes com relação a Homero. E essa insuficiência de fontes se deve não apenas ao fato se existiu realmente um Homero, ou se, na realidade, Homero seria não um, mas Homeros, várias pessoas que escreveram várias coisas que foram consolidadas em várias obras, com destaque para a Ilíada e a Odisseia, ou se realmente existiu uma pessoa chamada Homero que influenciou todos os pensadores gregos. E reputa-se que Homero teria vivido entre 928 e 898 a.C. Mas há uma grande insuficiência de fontes, não apenas com relação à vida de Homero, mas com relação à história que antecede Homero. E Homero se transforma no grande nome da história ocidental porque é nele que se encontram vários dados sobre documentos históricos que foram destruídos, cujo pensamento antigo acabou sendo, portanto, destruído por guerras. Assim, em 48 a.C., o César estava cercado pelos Ptolomeus e ele mandou, então, que se incendiasse o cais de Alexandria. E quando ocorreu o incêndio do cais de Alexandria, para evitar que os Ptolomeus pudessem preponderar na batalha contra os romanos, aconteceu o grande incêndio da Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria, ela tinha o maior acervo de livros de toda a história até então, até aquele momento. Os relatos históricos dizem que pelo menos 40 mil livros, e 40 mil livros é muito para aquela época, gente, porque nós não tínhamos uma grande quantidade de livros, teriam sido queimados. Quem diz isso é um poeta romano chamado Lucano. Mas não foi apenas esse o grande golpe que sofreu Alexandria. Alexandria sofreu um segundo grande golpe com a destruição de milhares e milhares de livros por conta da invasão muçulmana determinada pelo califa Omar. E essa invasão foi liderada pelo general Amir ibn Alas, em 642. E esse general, ele queimava livros para que os livros fossem uma prova da decadência daquele povo que estava em Alexandria e uma prova da proeminência da cultura muçulmana. Na verdade, Homero é a personificação coletiva de toda a memória grega antiga. Esse é um relato muito interessante de Richard Thomas. Isaías. Isaías foi um profeta bastante importante para o povo hebreu. Isaías é quem foi o principal profeta que fez profecia sobre a vinda de um Messias para libertar o povo hebreu do cativeiro. E Isaías viveu entre 740 e 686 a.C. Ele é chamado de profeta maior da Bíblia, porque o livro de Isaías, que foi escrito por ele, é um dos livros mais longos de todas as Sagradas Escrituras. Tem 66 capítulos, só perde para os Salmos de Davi e de outras pessoas ligadas a Davi. O livro de Salmos tem 150 capítulos. Isaías denuncia o comportamento social absurdo que existia dos ricos e dos latifundiários que oprimiam os pobres e exigiam uma sobrecarga de trabalho dos pobres e exploravam indevidamente o povo.
Percebam vocês, então, a grande crítica de Isaías ao tratamento degradante dos pobres que existia na época dele como profeta. E a crítica que ele faz contra o povo de Israel, pelo tratamento que ricos e latifundiários faziam com relação aos pobres. A grande virtude de Isaías é que, sem sombra de dúvidas, ele pode ser considerado como um grande lumiar do monoteísmo hebraico, sem prejuízo do Pentateuco de Moisés, porque Isaías reafirma o monoteísmo hebraico e reafirma o juízo final, a concórdia final daqueles que serão salvos por Deus e a ressurreição. E Isaías acaba influenciando uma série de pensamentos filosóficos e de religiões posteriores que surgem dentro do próprio povo hebreu. Lao Tse. Lao Tse viveu na China, possivelmente no século VI a.C. E ele é muito conhecido pelo Tao Te Ching, que é o livro do taoísmo. No livro do taoísmo, Lao Tse afirma que o verdadeiro humanismo existe na simplicidade e na humildade das pessoas. Que a simplicidade e a humildade são valores essenciais que devem existir no relacionamento em sociedade. E que são esses valores que realmente demonstram a verdadeira liderança e a governança comedida. Lao Tse, ele prega, então, uma ideia muito relacionada à ética social, à eticidade, e muito relacionada ao pacifismo. Ele entende que o poder justo é o poder ético e que busca sempre a solução pacífica. E que esse poder justo, ele será sempre tido como merecido. Já o poder injusto, que é o poder que não é ético e não é pacífico, esse poder é ilegítimo. Buda, Siddhartha Gautama, nasceu em Nepal, não na China, como muitos pensam, né? E de 563 a 483 a.C. As bases do budismo, a busca individual do despertar, porque quando você encontrar a iluminação, você encontrará quem você realmente é. Essa ideia de humanismo que o budismo traz é uma ideia que diz que nós só sabemos realmente o que somos e que para que estamos existindo a partir do instante em que nós nos descobrimos primeiramente a nós mesmos e não qual é o valor que a sociedade nos dá. Então, o budismo ele se insurge contra a chamada ideia de que as pessoas é que nos valorizam. O budismo prega a autovalorização pessoal. Mas o budismo entende que a autovalorização pessoal não pode ser nem uma autoindulgência, onde eu sou melhor que os demais, e nem uma automortificação, onde eu me mutilo, porque eu me considero culpado pelos problemas que eu tenho na minha vida ou pelos problemas que eventualmente eu causo aos outros, ainda que sem querer. O budismo ele busca a eliminação do sofrimento. E para isso ele trabalha com as 4 verdades que ele chama de verdades nobres, ou dharmas. Você, pelo sofrimento, descobrirá a sua origem. E aí você descobrirá como cessar o sofrimento e encontrará o seu caminho. Confúcio, China, 551 a 479 a.C. As obras todas de Confúcio foram consolidadas em uma obra que é histórica, que foi editada após a morte de Confúcio, que se chama Os Analectos. Esta obra tem língua portuguesa, tá? Confúcio ele prega a moralidade pela formação individual e pela tradição da sociedade. Essa moralidade é uma moralidade que deve ser levada pela pessoa pelo resto de sua existência. E o que destaca a moralidade das pessoas em sociedade é, sem sombra de dúvidas, não apenas a moralidade que cada um de nós tem, mas como nós atuamos moralmente perante os demais. E é isso que também faz com que governos sejam bons e governos sejam ruins. E a maior demonstração de moralidade que um governante pode ter é a do governante buscar incessantemente a justiça social
e a proteção social. Então, Confúcio ele tem uma matriz totalmente diferente da matriz ocidental, como vocês podem perceber. A matriz ocidental é a matriz da liberdade. A matriz da liberdade como o grande direito natural. E essa matriz da liberdade individual, que é expressa, segundo relata John Locke, vocês estudaram isso em ciência política, na obra Segundo Tratado sobre o Governo, se expressa pelo exercício da propriedade individual. As razões históricas, então, da nossa construção do humanismo são razões históricas materiais, ligadas ao problema da aquisição da propriedade individual, que John Locke coloca muito bem. E isto John Locke escreveu séculos depois do que Confúcio pregou. Mas a matriz oriental, percebam vocês, do humanismo, é uma matriz que está relacionada a uma ideia inversa, a ideia de justiça social e de proteção social, a partir da moralidade pessoal e governamental. Isso explica em muito o pensamento filosófico, político, social, econômico e cultural entre orientais e ocidentais. Para Confúcio, a lealdade familiar deve ser forte e ela deve existir não apenas com relação aos familiares vivos, mas também mediante a veneração aos ancestrais e o respeito aos idosos, que devem decidir questões existentes no seio familiar. Para Confúcio, os grandes valores que identificam o ser humano e o distinguem de todos os outros animais são o altruísmo, a cortesia, o conhecimento, a integridade, a fidelidade, a justiça e a honradez. Pitágoras. Pitágoras, ele viveu na Grécia entre 570 e 495 a.C. Muito embora Pitágoras seja muito mais conhecido para nós, que somos da área de direito, pela matemática, Pitágoras ele tem uma força muito grande na filosofia e na construção do ideário filosófico grego. Pitágoras ele trabalhou, sem sombra de dúvidas, com os números para discutir a chamada regência do cosmos, a propriedade dos números, e trabalhou com o impacto dos números na construção de ciências importantíssimas, como a música. O impacto, sem sombra de dúvidas, da matemática pitagórica na música é extraordinário. Quem toca um pouco de violão aí na turma, ou piano, ou guitarra, sabe muito bem disso. Bom, Pitágoras ele trabalhava com relação à ideia de humanismo com o chamado culto ao Orfeu. Ele resgatou a ideia de uma religião esotérica, fundada na imortalidade da alma, numa ideia de transmigração, que é a seguinte: a cada dia que passa, nós estamos menos presentes nesse mundo. É aquela ideia que a cada dia que passa, estamos mais próximos da nossa morte. Não é uma ideia meio macabra. Mas a ideia de Pitágoras é que a transmigração ela se dá a cada dia que passa. E que essa transmigração se dá justamente para que a nossa alma possa evoluir no sentido de reencarnação. Então, aquilo que evoluímos durante a vida com a passagem diária de nossa alma para um outro mundo, faz com que se torne possível que voltemos na reencarnação como pessoas melhores. Pitágoras ele estabelece a proibição de determinados alimentos, bebidas alcoólicas, carnes vermelhas, e trabalha com o estímulo aos exercícios físicos. Trabalha com rituais de purificação e entende que a convivência social se baseia na lealdade, na austeridade e na obediência hierárquica. Estou acabando, finalmente, o pensamento filosófico que mais influencia os direitos humanos na sociedade contemporânea. Tudo isso, Senise, tudo isso. Percebam onde está o berço do pensamento dos direitos humanos. O berço não é um só. Muita gente tem uma mania boba de achar que a sociedade norte-americana seria uma sociedade dominada pelas grandes potências econômicas, como os Estados Unidos, como a China, antigamente a União Soviética, tão somente. E eu estou demonstrando justamente para vocês que não é isso.
A construção dos direitos humanos na sociedade internacional é uma construção histórica extremamente importante, como vocês podem perceber. E para terminar a primeira parte da aula de hoje, o pensamento pós-axial, com destaque para dois grandes nomes. Jesus Cristo, para os cristãos, o Salvador do mundo. Jesus Cristo ele viveu na Judéia de 4 a.C., é isso mesmo. Houve um erro do calendário gregoriano quanto à data de nascimento de Cristo, até 30 depois de Cristo. O que revela a filosofia cristã, não estou falando então aqui de religião, aliás, eu estou procurando me deter em aspectos filosóficos, mesmo quando eu falo em mundo do além, não sei se vocês estão reparando, porque a ideia aqui não é trabalharmos com religião, é trabalharmos com o pensamento que contribui para a construção dos direitos humanos. Então, Jesus Cristo ele trabalha com a ideia que é uma ideia inovadora na época dele, tanto para ocidentais como para alguns orientais, não para todos os orientais. Ele trabalha com a universalização do amor. Essa universalização do amor ela é consagrada naquilo que Jesus Cristo chama de resumo dos mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, segundo a fé hebraica e a fé cristã. Na época não existia o cristianismo ainda. E Jesus então fala que os dois grandes mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E curiosamente, quando os fariseus perguntam para Jesus, os fariseus eram um grupo religioso hebraico, quem é o próximo? Jesus conta uma história bastante curiosa, onde ele deixa muito claro qual é o sentido de universalização do amor. Ele conta a parábola do bom samaritano. Essa parábola revela o tratamento que deve ser dispensado por pessoas que são de nações inimigas. Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, inimigos dos hebreus. E quem atende aquele hebreu que foi agredido fisicamente na estrada, estava quase prestes a morrer porque o assaltante veio, o agrediu e levou os seus pertences, foi justamente um inimigo. Jesus procura, através desse ensinamento, declarar que o nosso inimigo deve ser tratado com o mesmo amor que nós gostaríamos que fôssemos tratados. Esse princípio de universalização do amor se consubstancia numa outra regra que Jesus dá e que é extremamente dura para todos os cristãos, que é a regra: amarás ao teu inimigo. Jesus fala expressamente isso nas Sagradas Escrituras. Orai por vossos inimigos e amai os vossos inimigos. Então, a grande virtude que traz a filosofia cristã para a construção do chamado inimigo está consubstanciada naquilo que os filósofos contemporâneos chamam de alteridade, o olhar o outro. É essa a grande contribuição da filosofia cristã. Mas Jesus Cristo também apregoava o respeito individual e o respeito ao governo. Uma passagem bíblica muito famosa é a passagem em que os sacerdotes mostraram uma moeda, um dracma romano, a Jesus, perguntando a quem eles deveriam servir, se a César ou a Deus. E Jesus então responde: quem é a imagem que está nesta moeda? A resposta: de César. Então, se esta moeda é de César, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O respeito, então, à concepção individual do que o ser humano entende que ele é e a relação dele com outro ser humano, a alteridade e o respeito com o governante. Essas são as bases da filosofia cristã. E para terminarmos a primeira parte da aula, Maomé. Tão incompreendido por conta do radicalismo que existe não apenas entre alguns maometanos, também existe entre alguns cristãos,
E existe em toda parte do mundo o radicalismo em qualquer denominação religiosa, infelizmente. Maomé nasceu em Meca e é posterior a Jesus, 571 a 632. E o maometismo ele prega a restauração dos ensinos originais. Ele prega, então, que o ser humano ele apenas se conhecerá melhor e será melhor com os outros seres humanos mediante jejum e meditação. E a organização da sociedade maometana é extremamente interessante. A sociedade maometana prega a segurança social, prega o fortalecimento da família, prega a concessão de determinados direitos aos escravos, mesmo quando admite a escravidão, prega a concessão de determinados direitos às mulheres e às crianças, o que para aquela época é uma grande evolução. E prega ainda as reformas econômicas de proteção aos pobres. Como vocês podem perceber, a sociedade muçulmana prega uma espécie de redistribuição de bens para que os pobres tenham o mínimo para realmente subsistirem. Como vocês podem perceber, todos os pensamentos que eu trouxe para vocês, que correspondem a essa era axial e o pensamento pós-axial do cristianismo e do maometismo, contribuem muito para a ideia e a consolidação do que hoje temos na sociedade contemporânea como direitos humanos. Acabei a primeira parte da aula, gente. Eu peço desculpas se eu fui um pouco longo, mas isso foi essencial para que nós pudéssemos agora andar com a ideia que é a ideia motriz da nossa Constituição e que é a ideia motriz da sociedade internacional contemporânea. O que é dignidade da pessoa humana? É aqui que está toda a base dos direitos humanos. E nós temos isso no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Então vamos dar os nossos 15 minutinhos para o café? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem quiser acompanhar essa aula que eu dei em outro período, eu me estendi um pouco mais para a turma da Paulista. Vocês podem procurar no meu canal de YouTube. Esta aula acabou sendo um pouco mais condensada com vocês, justamente porque vocês perderam 2 segundas-feiras, né, por conta do feriado. Bruna, voltaremos então às 21h15. Ok, pessoal? Então, até já. Até já.